Ela é ousada, irreverente, imortal aos olhos de milhões. E agora, aos quase 80 anos, Cher volta aos holofotes não por um novo hit ou uma aparição espetacular, mas por algo ainda mais impactante, uma revelação direta de seu próprio filho que finalmente confirmou aquilo que o público há décadas só ousava sussurrar. Ao longo de sua trajetória, Cher desafiou os padrões de gênero, a moral conservadora, a indústria fonográfica, os relacionamentos convencionais e até mesmo o envelhecimento. Sempre foi a mulher que viveu fora das regras, que encarou o preconceito de frente e que não hesitou em dizer exatamente o que pensava. Sobre política, sexualidade, fama, maternidade e até sobre Deus. Mas agora, quem fala não é ela. É o filho que por tanto tempo permaneceu discreto, envolto por uma sombra de respeito, silêncio e talvez medo de expor segredos de família que sempre estiveram ali, à espreita. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma revelação que está chocando os fãs. O que exatamente Chaz Bono disse sobre sua mãe? Qual é essa confirmação que, segundo muitos, todo mundo sempre soube, mas ninguém nunca teve coragem de declarar em voz alta? Seria sobre sua identidade pessoal? Sua forma de educar? Ou algo ainda mais íntimo? Algo que poderia mudar a maneira como o mundo vê essa lenda viva? Vamos relembrar também os momentos em que Cher causou alvoroço ao falar sobre drogas, aborto, política, espiritualidade e principalmente sua relação conturbada com a fama e a própria família. Prepare-se para um mergulho sem filtros na vida de uma mulher que nunca se curvou, mas que agora se vê refletida nas palavras de um filho que carrega o peso e o brilho do seu nome. Essa é a história por trás da manchete que está incendiando as redes. Cher tem agora cerca de 80 anos, e seu filho finalmente confirma o que sempre pensamos. Sherilyn Sarkisian nasceu em 20 de maio de 1946, em El Centro, Califórnia. Ela cresceu em circunstâncias difíceis. Sua mãe, Georgia Holt, era uma mulher forte, sonhadora, que tentava carreira como atriz e cantora, enquanto seu pai, John Sarkisian, um caminhoneiro com raízes armênias, esteve ausente na maior parte de sua infância. A família enfrentou pobreza real, mudando-se frequentemente e vivendo de modo simples. Cher e sua mãe, por vezes, dividiam quartos de pensão e nem sempre tinham comida suficiente na mesa. Desde muito jovem, Cher sentia que era diferente. Ela se via como uma outsider, uma alma criativa presa num mundo que não a compreendia totalmente. Mas mesmo em meio à escassez, ela era fascinada por estrelas de cinema como Audrey Hepburn e Katharine Hepburn. Queria ser vista, queria ser lembrada, queria brilhar. Na escola, Cher não era uma aluna exemplar. Ela era disléxica, embora isso só fosse diagnosticado muito tempo depois, e isso a fazia se sentir insegura intelectualmente. No entanto, ela tinha um carisma natural que atraía as pessoas, uma aura magnética, mesmo sem perceber. Aos 16 anos, cansada de uma vida sem direção e com a cabeça cheia de sonhos, ela abandonou a escola e se mudou para Los Angeles. Era uma cidade grande, imprevisível, mas cheia de promessas. Ela sabia que não queria viver uma vida comum, e foi ali que o destino entrou em ação. Foi em Los Angeles que Cher conheceu Salvatore Sonny Bono, um músico e produtor ambicioso que trabalhava para o lendário Phil Spector. Sonny enxergou algo especial em Cher, sua voz grave, sua beleza exótica, seu jeito misterioso. Eles começaram uma amizade que rapidamente evoluiu para um relacionamento pessoal e artístico. Em 1965, formaram a dupla Sonny and Cher e explodiram nas paradas com o sucesso I Got You Babe, uma canção que capturou a essência de uma juventude rebelde e apaixonada. O single se tornou um hino de amor e liberdade e colocou os dois instantaneamente no mapa da cultura pop. No entanto, o sucesso não chegou sem desafios. Cher era frequentemente criticada por sua voz fora do padrão das cantoras femininas da época. Seu timbre grave e cheio de alma destoava das vozes doces e agudas que dominavam o rádio. Mas em vez de tentar se encaixar, ela se apoiou na sua diferença. Ela sabia que sua voz era única e ela a usaria como sua marca.
A dupla também chamava a atenção pelo visual ousado. Cher, com sua figura esguia e rosto andrógeno, era uma musa natural para a moda. Já nos anos 60, ela começou a trabalhar com o estilista Bob Mackie e juntos criaram figurinos que deixariam uma marca permanente no mundo do entretenimento. Nos bastidores, entretanto, o relacionamento entre Cher e Sonny era mais complexo do que aparentava. Sonny era controlador nos negócios e na vida pessoal, e Cher, apesar de jovem, começou a perceber o preço emocional que estava pagando. Ainda assim, ela era leal e durante anos aceitou um papel mais submisso em troca da estabilidade e da oportunidade de continuar criando. Em 1969, o casal teve um filho, Chaz Bono, que mais tarde se tornaria uma figura importante no movimento de direitos LGBTQ+, mas na época ainda era conhecido como Chastity. Nos anos 70, Cher decidiu que era hora de se afirmar como artista solo. Ela não queria ser apenas a metade de Sonny e Cher. Ela queria ser Cher, por inteiro. Isso a levou a mergulhar em diversos projetos, desde álbum solo até uma carreira bem-sucedida na televisão com o The Sonny and Cher Comedy Hour, onde sua sagacidade, humor e estilo glamouroso conquistaram uma nova geração de fãs. Eventualmente, o casamento com Sonny chegou ao fim em 1975, e Cher, pela primeira vez, estava sozinha, como mulher, como mãe e como artista. Era o começo de uma nova era. Essa nova fase não foi fácil. A indústria era implacável com mulheres que ousavam envelhecer ou mudar. Ainda jovem, mas já vista como veterana, Cher teve que lutar para provar que não era uma relíquia dos anos 60. Ela se reinventou musicalmente, flertando com o disco, o rock e depois com o pop eletrônico. Nos anos 80, se aventurou no cinema, onde, contrariando todas as expectativas, floresceu. Foi premiada com o Oscar de Melhor Atriz por seu papel em Feitiço da Lua, em 1988. A menina pobre da Califórnia agora era uma atriz aclamada, uma cantora consagrada, uma lenda viva. A cada reinvenção, Cher não apenas seguia as tendências, ela as criava. E fazia isso enquanto enfrentava críticas ferozes por sua aparência, suas cirurgias plásticas, suas roupas ousadas e seus romances públicos. Nunca pediu desculpas por quem era, nem tentou suavizar sua essência para agradar os outros. E essa coragem, essa autenticidade crua e vibrante, foi o que a transformou em ícone. Ela nunca tentou ser perfeita, apenas real. Enquanto muitos artistas viam suas carreiras minguarem com o tempo, Cher desafiava a lógica da indústria musical. Em 1998, ela lançou o single Believe, que não só trouxe o uso pioneiro do autotune, como também se tornou um sucesso global, liderando as paradas e introduzindo seu som para uma nova geração. Ela agora era ícone em 3 décadas diferentes, algo que poucos haviam conseguido. E não pararia por aí. Sherilyn Sarkisian, ainda jovem e impressionável, conheceu Sonny Bono em meados dos anos 60. Sonny, mais velho e já envolvido no mundo da música como protegido de Phil Spector, era tudo que uma garota cheia de sonhos e um toque de insegurança poderia admirar. Confiante, determinado e com uma energia quase paterna. Quando se conheceram, Cher ainda era uma adolescente inexperiente, insegura com sua aparência, sua voz grave e seu futuro incerto. Sonny viu nela algo a mais, uma presença. Uma voz única, uma aura de estrela. O relacionamento que nasceu ali foi mais do que romântico. Foi uma parceria simbiótica. Cher encontrou em Sonny alguém que não apenas acreditava nela, mas que a guiava. E Sonny encontrou em Cher a musa que daria corpo e alma ao seu sonho musical. O amor floresceu entre bastidores e microfones. O casal se casou em 1964 e formou o duo Sonny and Cher, rapidamente se tornando fenômenos da cultura pop com hits como I Got You Baby. Durante essa fase, muitos viam o casal como um conto de fadas moderno, jovem, talentoso, charmoso e sincronizado. Mas os bastidores contavam uma história mais densa. Sonny era controlador e mantinha as rédeas da carreira da dupla com mão firme. Ele decidia repertório, estilo, entrevistas e até o modo como Cher deveria se comportar. Embora Cher estivesse apaixonada, a rigidez de Sonny pesava. Ela, que desde cedo demonstrava traços de rebeldia e autenticidade, aos poucos
começou a questionar a posição em que se encontrava. Uma estrela crescente, mas ainda dependente emocionalmente e profissionalmente de seu marido. O casamento enfrentou tensões crescentes à medida que Cher amadurecia como mulher e artista. Nos anos 70, embora ainda trabalhassem juntos no famoso programa de televisão The Sonny and Cher Comedy Hour, os conflitos pessoais estavam mais evidentes. Traições, ciúmes e a sensação de sufocamento emocional começaram a corroer a base da relação. Cher já não era mais a jovem deslumbrada. Ela havia se tornado uma mulher forte, com vontade própria, com desejo de explorar sua individualidade, sua arte, sua sexualidade. Em 1974, o divórcio foi oficializado. Foi um rompimento que dividiu o público, chocou fãs e expôs as feridas de um amor que, embora profundo, havia se tornado tóxico. Depois de Sonny, a vida amorosa de Cher passou a ser constantemente vigiada pela imprensa e ela nunca escondeu sua natureza passional. Esteve envolvida com grandes nomes, como David Geffen, um dos magnatas da indústria musical, que foi seu apoio durante o doloroso processo de separação. A amizade deles foi marcada por respeito mútuo e confiança, mesmo com a pressão externa que os cercava. Depois, vieram outros amores. Gregg Allman, vocalista da banda Allman Brothers. Foi um relacionamento intenso e conturbado. Eles se casaram poucos dias após a finalização do divórcio com Sonny, em 1975, mas o casamento durou pouco. As lutas de Allman contra o vício e o contraste de estilos entre os dois foram barreiras difíceis. No entanto, desse relacionamento nasceu Elijah Blue, o segundo filho de Cher, e com ele uma nova dimensão da maternidade. Ao longo das décadas de 70 e 80, Cher se envolveu com homens que variavam de atores e músicos a empresários e até membros da elite de Hollywood. Tom Cruise, então um jovem ator em ascensão, teve um breve relacionamento com Cher, um caso pouco conhecido, mas que ela confirmou em entrevistas, sempre com humor e sem arrependimentos. Com Val Kilmer, teve um envolvimento apaixonado que deixou marcas profundas em ambos, embora não tenha resistido ao tempo. Ela mesma disse que amou profundamente Val, mas que o momento certo nunca aconteceu. O coração de Cher foi, muitas vezes, um campo de batalhas, não apenas pelas relações em si, mas pela maneira como o mundo reagia a elas. Por ser uma mulher forte, de opiniões firmes e por manter o controle sobre sua sexualidade e escolhas, ela enfrentou julgamentos e rótulos. Foi chamada de instável, narcisista, excêntrica. Mas, ao contrário de muitas figuras públicas que se retraem, Cher respondeu sempre com franqueza. Em entrevistas famosas, desafiou estereótipos e expôs verdades desconfortáveis. Quando perguntada sobre por que não precisava de um homem, ela respondeu com uma das frases mais lendárias. Minha mãe me disse, case com um homem rico. E eu disse, mãe, eu sou o homem rico. Uma frase que virou símbolo da autonomia feminina. A maternidade para Cher não foi apenas uma jornada de criação, mas uma verdadeira travessia de transformação pessoal. Desde o nascimento de sua primeira filha, Chastity Bono, em 1969, fruto do casamento com o cantor Sonny Bono, Cher entendeu que ser mãe ia muito além do instinto. Era um exercício de renúncia, escuta e constante reconstrução do amor. No início, ela se via dividida entre os palcos e os bastidores da vida real. A pressão da fama, as turnês, as aparições públicas e os compromissos profissionais criavam um cenário em que o tempo em família era escasso e a conexão com sua filha era muitas vezes marcada por ausências dolorosas. Ainda assim, Cher nunca deixou de afirmar, mesmo nas fases mais atribuladas, que seus filhos eram o centro de sua existência. Mas como tantas mães no mundo, ela aprendeu pela estrada tortuosa, não pela cartilha. Com Chastity crescendo sob os holofotes, a infância foi tudo menos comum. A filha do casal Sonny and Cher se tornou rapidamente um rosto conhecido do público ao aparecer em alguns episódios do The Sonny and Cher Comedy Hour. O lar da família era ao mesmo tempo uma fortaleza e uma vitrine, onde os afetos e os atritos eram acompanhados pela opinião pública. Apesar da aparência glamourosa, a intimidade era desafiadora. Cher, que lutava para se equilibrar entre a mulher, a artista e a mãe,
Reconheceu em muitas entrevistas que sentia culpa por não ter conseguido dar a Chastity uma infância normal. Havia o medo constante de falhar como mãe, de que as exigências do show business acabassem por sufocar os laços maternos. No entanto, apesar das dificuldades, a relação entre mãe e filha se mantinha sólida. Era um amor forte, mas que seria posto à prova de maneiras que Cher jamais poderia imaginar. A grande virada aconteceu quando, já na vida adulta, Chastity compartilhou com a mãe algo profundo e transformador: a certeza de que havia nascido no corpo errado. Em 2009, Chastity Bono assumiu publicamente sua identidade como homem trans e passou a se chamar Chaz Bono. Para Cher, esse momento foi como uma implosão emocional. Ela, que sempre se mostrou à frente de seu tempo em tantos aspectos: moda, política, liberdade artística, descobriu que quando se tratava do coração da própria casa, sua mente aberta ainda precisava de amadurecimento. A princípio, Cher lutou para aceitar. Não porque não amasse o filho, mas porque sentia que estava perdendo a filha que havia criado, a quem conhecia por tanto tempo com outra identidade. Ela disse, em entrevistas sinceras, que chorou, ficou confusa, passou por fases de luto, negação e até revolta silenciosa. Sua maior dor, talvez, era admitir que não compreendia completamente o que Chaz estava sentindo, e isso a deixava insegura como mãe. Você pensa que vai ter uma filha pelo resto da vida. E de repente isso muda. Eu precisei entender que o amor que sinto não depende do gênero da pessoa, declarou certa vez. A trajetória de Cher até a aceitação não foi linear. Foram meses de conversas difíceis. Silêncio. Lágrimas. Leitura. Pesquisa. Busca por informação e muita escuta. Cher mergulhou no universo da identidade de gênero para se educar. Ela foi além da superfície, consultando especialistas, conversando com outras mães e buscando apoio para lidar com seus próprios sentimentos. Ao fazer isso, ela deu um passo importante. Deixou de lado o orgulho e assumiu sua ignorância com coragem. Ela compreendeu que para amar de verdade é preciso, às vezes, desconstruir ideias enraizadas, abandonar expectativas e aceitar que cada filho é um universo único. O amor que tinha por Chaz se mostrou maior do que qualquer conceito anterior sobre maternidade. E foi esse amor que a guiou até um lugar de plena aceitação. Ao longo dos anos, a relação entre Cher e Chaz se fortaleceu. Eles se tornaram parceiros, confidentes e símbolos de um laço que resistiu a tudo: a fama, às mudanças, às inseguranças e até aos julgamentos externos. Chaz, por sua vez, reconhece publicamente a importância do apoio de sua mãe. Em entrevistas, já contou que não foi fácil para ela, mas que sempre se sentiu amado, mesmo nas fases mais turbulentas. O que começou como uma transição pessoal tornou-se também uma transição familiar, um processo de cura e crescimento mútuo. Cher não apenas aceitou, mas celebrou a nova identidade do filho. E ao fazer isso, inspirou milhares de outras mães e pais a trilhar esse mesmo caminho. Além de Chaz, Cher também teve outro filho, Elijah Blue Allman, nascido em 1976, fruto de seu relacionamento com o roqueiro Gregg Allman. Com ele, a história foi diferente, igualmente intensa, mas marcada por outras dores. Elijah cresceu à sombra do estrelato dos pais e enfrentou problemas com drogas e conflitos emocionais. A relação com Cher sempre foi instável, com altos e baixos, períodos de afastamento e reaproximação. Em entrevistas, Elijah chegou a dizer que se sentia negligenciado e que sua infância foi solitária. Cher, por sua vez, nunca escondeu a dificuldade de se conectar com ele da mesma forma como se conectava com Chaz. Eu tentei ser uma boa mãe, mas nem sempre consegui acertar. Eu errei muito com Elijah e isso ainda me dói. Revelou em um momento de rara vulnerabilidade. Com o tempo, muitas figuras públicas têm sua história recontada, reinterpretada e, muitas vezes, revelada por aqueles que mais as conhecem. No caso de Cher, uma artista que durante toda a vida lidou com a exposição intensa e, ao mesmo tempo, com uma certa aura de mistério, foi justamente alguém muito próximo, seu filho, quem trouxe à tona palavras que ecoaram profundamente no coração de seus fãs e críticos. Agora, com cerca de 80 anos,
Cher já havia conquistado praticamente tudo o que poderia se esperar de uma estrela. Mas foi nessa fase madura da vida que o mundo ouviu, de maneira sincera e sem filtros, uma confirmação que, por muitos anos, foi apenas sussurrada nas entrelinhas de entrevistas e suposições da mídia. A confirmação de que, por trás da figura poderosa, havia uma mulher extremamente complexa, marcada por dores internas, exigências impiedosas consigo mesma e uma luta constante por aceitação, inclusive dentro da própria família. Chaz Bono, o filho mais velho de Cher, hoje um homem maduro e com uma trajetória corajosa marcada pela transição de gênero e pelo ativismo LGBTQIA+, resolveu falar abertamente sobre a relação com a mãe em uma entrevista que rapidamente ganhou força mundial. Não era a primeira vez que ele abordava temas íntimos. Afinal, Chaz sempre foi transparente sobre sua experiência como homem trans. Mas dessa vez, o foco era emocionalmente diferente. Ele falava não de si, mas da mãe. E o que ele disse tocou profundamente aqueles que acompanhavam a trajetória de Cher há décadas. Segundo Chaz, as pessoas viam a Cher como uma mulher indestrutível, quase como uma deusa imortal, mas o que quase ninguém via era a mulher solitária, às vezes assustada, que existia quando as câmeras se desligavam. Suas palavras foram suaves, mas carregadas de uma emoção rara de se ver em declarações públicas. Ele falou sobre os momentos de tensão entre eles, especialmente durante os anos mais turbulentos de sua juventude, quando ele ainda era Chastity, nome que carregava desde o nascimento, e enfrentava um turbilhão interno sobre sua identidade. Ela sempre foi alguém que desafiou o mundo, mas nem sempre conseguia lidar com os desafios dentro de casa, disse Chaz. Essas palavras foram vistas não como uma acusação, mas como uma tentativa sincera de mostrar que até mesmo os mais fortes podem ser frágeis em seus lares. Cher, durante muitos anos, teve dificuldades em compreender totalmente a jornada do filho. Ela nunca o rejeitou, mas houve momentos de silêncio, afastamento e, principalmente, de incompreensão mútua. Em sua própria biografia, Cher já havia admitido que demorou para entender que ser mãe significava apoiar, mesmo quando o coração está confuso. Essa confissão foi dolorosa para ela, mas também libertadora. E agora, com Chaz oferecendo seu ponto de vista, o público teve a chance de ver esse relacionamento sob uma nova luz, a de dois seres humanos imperfeitos tentando, a seu modo, se amar do jeito mais verdadeiro possível. O que sempre pensamos, como o título do vídeo insinuava, era talvez o que muitos fãs sentiam ao ver Cher nos palcos e depois nas entrevistas, que por trás daquela armadura de lantejoulas e força havia uma solidão não resolvida, uma ferida emocional que, mesmo não sendo escondida totalmente, também nunca havia sido exposta com nitidez. Chaz confirmou isso com delicadeza, dizendo que a fama deu muito à minha mãe, mas também tirou. Segundo ele, a pressão de manter-se relevante, de nunca envelhecer aos olhos do público, de estar sempre no controle de sua imagem, fez com que Cher muitas vezes se tornasse emocionalmente inacessível. Às vezes, ela era mais a artista do que a mãe, mesmo quando estava de pijama na sala. Ainda assim, houve redenção, e talvez aí esteja a beleza maior da história. Nos últimos anos, Cher e Chaz se reaproximaram de forma mais profunda e sem as amarras que tantos impediram antes. Hoje, nós conversamos como iguais, não como mãe e filho, mas como dois adultos que finalmente se reconhecem, contou Chaz. Ele também revelou que, em conversas privadas, Cher confessou ter medo de ser esquecida, não como artista, mas como pessoa. Isso tocou fundo não só em Chaz, mas também em muitos fãs, porque era a confirmação de que até mesmo uma lenda como Cher carrega medos universais. Medo da solidão, do tempo e da falha. As redes sociais explodiram após essa entrevista. Fãs compartilharam vídeos antigos de Cher com Chaz ainda criança, momentos em família raramente vistos, cenas de bastidores e discursos onde ela falava sobre maternidade de forma quase poética. Muitos passaram a ver Cher sob uma nova perspectiva, não apenas como o ícone forte, rebelde e glamuroso, mas como uma mulher que, apesar de tudo, sempre tentou fazer o melhor com as ferramentas emocionais que tinha. E, como qualquer ser humano, errou e aprendeu.
O impacto das palavras de Chaz não ficou restrito aos tabloides. Celebridades, fãs e ativistas comentaram sobre a importância de figuras públicas compartilharem essas complexidades familiares. Em tempos onde a autenticidade é cada vez mais valorizada, a narrativa de Cher e Chaz mostrou que crescer e se curar são processos que não têm idade, que podem e devem continuar mesmo aos 80 anos. Cher, após a entrevista do filho, fez uma rara postagem nas redes sociais. Em poucas palavras, mas com clareza emocional, ela escreveu: "Nem sempre entendi, nem sempre fui justa, mas sempre amei e sigo aprendendo com ele, sempre." Essa simples frase virou manchete. Mas, acima de tudo, virou símbolo de uma jornada de afeto real, onde amor e aceitação caminham juntos, mesmo que em ritmos diferentes. Poucas figuras do mundo do entretenimento conseguiram, ao longo das décadas, manter-se tão fiéis a si mesmas, ao mesmo tempo em que provocaram debates, confrontaram normas sociais e deixaram um legado tão vivo quanto Cher. Desde o início de sua carreira, ela sempre foi mais do que apenas uma voz marcante ou um rosto inconfundível. Ela foi uma força de expressão, uma mulher que ousou dizer o que pensava mesmo quando isso significava ir contra a maré, irritar os poderosos ou dividir opiniões. Suas declarações, por vezes polêmicas, foram tão parte de sua identidade pública quanto seus figurinos ousados e suas reinvenções artísticas. Mas o que é interessante notar é que, por trás das manchetes controversas, das entrevistas incendiárias e das opiniões afiadas, sempre esteve uma mulher intensa, sincera e, acima de tudo, comprometida com sua verdade, por mais desconfortável que ela fosse para os outros. Durante as décadas de 1970 e 1980, quando as expectativas sobre como uma mulher deveria se comportar ainda eram extremamente limitantes, Cher se recusava a se dobrar. Ela falava abertamente sobre política, sexualidade, direitos das mulheres e os absurdos da indústria da música e do cinema. Em uma época em que era esperado que as mulheres fossem agraciadas por serem ouvidas, Cher deixava claro que ela falaria, sendo ou não convidada. Uma de suas declarações mais repetidas: "Sou rica, sou famosa, sou talentosa e não preciso de um homem", chocou muitas pessoas quando dita nos anos 80. Mas, para ela, não se tratava de desprezar o amor ou os relacionamentos, mas sim de afirmar uma independência que era rara e por isso mesmo poderosa, em uma mulher no auge de sua fama, e essa franqueza a acompanhou por toda a vida. Quando perguntada sobre envelhecer em uma indústria obcecada pela juventude, Cher, com o tom direto que lhe é característico, disparou: "Vocês sabem que sou como um rolo compressor. Não? Não vou parar só porque meu rosto tem rugas." Ela criticou abertamente a hipocrisia de Hollywood, que idolatra homens com cabelos grisalhos enquanto descarta mulheres após os 40 anos. Sua maneira de abordar o envelhecimento sempre foi radical. Ela escolheu lutar contra os estigmas, fosse com exercícios intensos, dietas rigorosas ou procedimentos estéticos. E, diferente de muitas celebridades, ela falava abertamente sobre isso. Nada de fingir naturalidade onde havia escolha e intervenção. "É claro que fiz plástica. E daí? Todo mundo faz. Eu só não minto sobre isso." Mas talvez algumas de suas declarações mais surpreendentes vieram nos últimos anos. Com quase 80 anos, Cher não abrandou. Em entrevistas recentes, ela falou sobre a solidão, a dificuldade de confiar nas pessoas à medida que se torna uma lenda viva, e até sobre o cansaço de carregar o próprio legado. "Às vezes me olho no espelho e penso, será que sou mesmo essa mulher que eles descrevem? Ou será que virei um personagem na cabeça das pessoas?" Essa autorreflexão, embora tocante, também revela o quanto Cher sempre esteve consciente de seu papel como símbolo e do quanto esse símbolo, por vezes, cobra caro de quem o sustenta. Cher também não hesitou em entrar em debates políticos contemporâneos. Ao longo dos anos 2000 e 2010, ela se tornou uma voz ativa nas redes sociais, especialmente no Twitter, onde frequentemente expressava suas opiniões com palavras incisivas e, ocasionalmente, com muitos emojis. Suas críticas a certos presidentes americanos, seus posicionamentos sobre imigração, direitos LGBTQIA+, e mudanças climáticas frequentemente causavam comoção e dividiam opiniões.
Enquanto muitos a celebravam por sua coragem, outros sugeriam que ela se calasse e voltasse a cantar. Mas Cher, como sempre, respondia com ironia e firmeza. Tenho 70 e poucos anos. Já ganhei um Oscar, vários Grammys, sou uma mulher livre e informada. Por que diabos eu não falaria? Seu envolvimento com causas LGBTQIA+ é outro aspecto marcante de seu legado. Mãe de Chaz Bono, que se assumiu transgênero nos anos 2000, Cher passou por um processo profundo de aprendizado e amadurecimento. Inicialmente, admitiu que teve dificuldades para lidar com a transição de Chaz, mas sempre deixou claro que o amor e o respeito pela identidade do filho prevaleceriam. Sua honestidade nesse processo, reconhecendo que errou, que teve medo, que precisou estudar e entender, serviu como exemplo para muitos pais e mães. Ela não romantizou a aceitação. Ao contrário, mostrou que ela pode ser um caminho difícil, mas necessário e libertador. Hoje, ela é vista como uma defensora da causa trans, e suas falas nesse contexto são de empatia, consciência e abertura. Se você ama seu filho, você aprende, você cresce com ele, disse ela em uma entrevista comovente. Mesmo assuntos considerados tabus, como religião, vícios e saúde mental, foram tratados por ela com franqueza. Cher sempre disse que a espiritualidade faz parte de sua vida, mas se recusava a ser vinculada a qualquer dogma ou instituição. Sobre vícios, admitiu que já esteve próxima de ambientes tóxicos, especialmente no início da carreira, mas que sempre teve medo de perder o controle. Ser uma lenda viva já é, por si só, uma distinção reservada a poucos. É o tipo de título que não se conquista apenas com talento, mas com coragem, persistência, reinvenção e, sobretudo, um comprometimento profundo com quem se é de verdade. Cher, aos quase 80 anos, incorpora tudo isso de uma forma que desafia explicações simples. Ela não apenas sobreviveu às marés do tempo, ela as moldou, enfrentou, domou e, por vezes, até as contrariou. E mesmo agora, numa fase da vida em que muitos optam por se afastar dos holofotes, Cher continua sendo inquieta, provocadora, criativa e absolutamente presente. Como uma estrela que não se apaga, ela brilha com a mesma intensidade que desafiou os críticos desde os anos 1960, apenas com mais nuances, mais profundidade e ainda mais liberdade. A inquietação que a impulsiona não é algo novo, mas parece ter ganhado um novo significado com a maturidade. Ao longo dos anos, Cher desafiou padrões de idade, gênero, estilo e comportamento. E, aos olhos dela, envelhecer não seria motivo para desacelerar, muito menos para se conformar. Quando questionada sobre o tempo, ela ri com aquele humor sarcástico que sempre carregou. Eu sou como um dinossauro glamouroso. Querida, não fui feita para extinção. Essa frase, que já virou meme nas redes sociais, reflete o modo como ela encara o envelhecimento. Não como um obstáculo, mas como um palco maior, onde a sabedoria se une à liberdade de dizer e fazer o que quiser. Mesmo com a idade avançada, Cher mantém uma rotina surpreendentemente ativa. Acorda cedo, faz exercícios regularmente, ainda grava músicas, lê muito. Acompanha de perto as redes sociais e está envolvida em projetos variados que vão de novos álbuns até a defesa de causas políticas e sociais. Em um mundo onde tantos artistas desaparecem com o tempo, Cher se faz presente, mesmo sem precisar. Ela não está mais no mercado por obrigação, mas por desejo. Ela aparece quando tem algo a dizer. E quando fala, todos escutam. Seus últimos anos têm sido marcados por participações memoráveis em eventos culturais. Turnê, sim. Ela ainda faz shows com figurinos espetaculares, entrevistas impactantes e colaborações inusitadas. Em 2022, por exemplo, ela participou de um remix com uma jovem estrela do pop eletrônico, mostrando que, apesar da diferença de gerações, sua voz e seu senso de presença continuam irresistíveis. No palco, ainda dança, ainda provoca e, claro, ainda canta como se tivesse 30 anos. Sua energia impressiona até mesmo os mais jovens. Já nas redes sociais, ela é rainha dos tweets inesperados, repletos de opiniões políticas, frases motivacionais cheias de emojis e, às vezes, pequenas explosões de franqueza hilária,
como quando reclamou da dificuldade de entender como funcionava o novo iPhone, ou quando defendeu sua escolha de namorar homens mais novos com um simples "porque eu posso". Essa postura irreverente também se reflete no modo como encara a própria imagem pública. Cher sempre foi dona de uma estética única, uma combinação de ousadia, sensualidade, humor e extravagância. Hoje, essa estética não desapareceu. Ela apenas se adaptou. Ainda experimenta com roupas, maquiagem, perucas e acessórios, mas sem a obrigação de seguir tendências. Ela criou seu próprio estilo ao longo dos anos, e hoje, ele é sinônimo de liberdade. Ao invés de vestir-se conforme a idade, como tantos esperariam, Cher prefere vestir-se conforme o humor. Essa liberdade é uma das razões pelas quais continua sendo um ícone para mulheres e homens de todas as idades. Porém, essa inquietude não é apenas estética, ela também é ideológica. Cher nunca teve medo de se posicionar e, com o tempo, tornou-se ainda mais vocal. Tem opiniões firmes sobre política, direitos das mulheres, questões ambientais, a indústria musical e, claro, sobre os padrões de beleza impostos à mulher. Em uma entrevista recente, refletiu sobre isso com clareza. As pessoas esperam que mulheres desapareçam depois dos 60, mas eu nunca fui boa em desaparecer. Essa frase virou manchete, não apenas pelo tom provocativo, mas porque resume o espírito de uma geração de mulheres que encontraram em Cher uma referência de resistência, de força e de autoexpressão.